Bem-vindo ao CeiaCast! Aqui nesse podcast da Ceia, a gente vai trazer pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, pessoas influentes e não influentes. Influentes e não influentes é meio pesado, né? Mas tudo bem. Vamos trazer personalidade da igreja. Até aquela pessoa que você não sabe o nome, como aquela pessoa que você vê com frequência fazendo algum trabalho, exercendo alguma atividade aqui dentro da igreja. E o nosso objetivo é diminuir a distância entre as pessoas, os membros da nossa igreja, tentar conhecer um pouquinho melhor do que cada um faz, qual que é a diferença que ela exerce na igreja, e é por aí. E hoje a gente está com um convidado especial, muito especial. Nosso amigo Ronaldo vai falar aqui algumas características desse convidado. Aí você já pode tentar adivinhar aí. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu sei, tá? Cara, ele é esportista. Não, ele Atleta é um atleta completo. completo? Rapaz! Como é que a gente fala? Modalidade? Várias modalidades. Ele é aquele do triatlo. Ah, é verdade. Eu só não sei se ele anda de bicicleta. Mas olha, eu sei que ele joga tênis. Como é aquele de barco lá que ele faz? Vela. Eu não sei. Ele vai falar depois. Ele vai falar depois. Mas tem um barco lá que ele faz essa corrida dele lá. Ele é fisiculturista. Sério? E pra te ver que ele é tão viciado, ele compra uma academia. Ele é o que mais que ele pode... Não, agora vamos pra parte séria dele. Sim. Ele é doutor, tá? Não vou falar a especialidade dele. Deixa que ele vai falar. Mas ele é uma pessoa que domina muito o que ele faz. Ele, a esposa. E... Tu quer falar alguma característica dele? Não, tu já praticamente descreveu o cara. Bom, então... Porque se eu falar, ele vai dar tempo pra ele se apresentar, né? Bom, então o nosso convidado de hoje é o Alex, pessoal. E aí, Alex, tudo bem, cara? Beleza. Obrigado pelo convite, viu, gente? E aí, como é que tu tá se sentindo hoje aqui nesse momento? Depois desse breve resumo da tua... Tu é muito querido, viu? Ele gosta de mim, né? É. Fiquei assim, me sentindo desafiado. Fisiculturista, acho que eu vou Olha lá. aí, ó. Segunda-feira tá chegando aí. Bom dia pra começar. E aí, Alex, cara, como é que tu... O que tu pode falar pra gente, assim, tipo... Como é que tu se descreve? Quem é o Alex pra quem não te conhece aqui na igreja? Boa pergunta, olha. Olha, primeiro tu vai começar falando do Alex na igreja. Na igreja, assim... O que tu faz na igreja que as pessoas deveriam saber? Dentro da igreja, da ceia, eu sirvo no louvor, né? Sim. E eu chamo de serviço, mas sem peso nenhum. Sim. Venho porque é prazeroso, nem chamaria de serviço, mas tá enquadrado no Ministério do Louvor. E sempre que precisa, e muitas vezes quando eu quero mesmo, porque a maioria das vezes eu quero vir. Uhum. E aí eu fico insistindo pra ser a minha vez, pra ser a minha vez. Eu sirvo no louvor, quarta, sábado, às vezes no domingo. Dentro da igreja também, eu participo muito do ECC, do Encontro de Casais. Acontece toda terça-feira à noite. E a gente vem com muita dedicação. Eu e minha esposa pra cá, eu trago a minha família toda, inclusive, né? Esses dois ministérios é que a gente se ocupa mais, a verdade é essa. Mas aonde precisar, a gente, ela, Olha aí. e a gente vem. Assim, ele falou do ECC, né? A gente já tinha falado no episódio anterior sobre o ECC. Eu não vou falar o que ele faz, mas ele tem um cargo de liderança. Então, assim, olha aí. Pra você que ainda não fez o ECC, quer conhecer o Alex de perto junto com a família, ele tá no ECC. É uma grande oportunidade, né? E, Alex, assim, fala um pouquinho da tua vida profissional, cara. O que tu faz da vida exatamente? Profissionalmente, eu sou dentista. De Certo. segunda a sexta é consultório também. E tu falou aí de academia e tal, são outros investimentos. Mas profissionalmente, eu diria que eu sou dentista. Sim. Eu gosto muito do que eu faço. Já fiz algumas pós-graduações para tentar melhorar o meu trabalho. Hoje trabalho no consultório próprio. A minha esposa também
vem para essa área, eu acho que inspirada nisso. E eu digo que o meu trabalho é isso. Muitas coisas eu faço com dedicação, mas não sai 100%. Eu falo assim: isso aí eu não sou muito bom, mas eu vou fazer o meu melhor. Isso aí eu não sou muito bom, mas se deixar eu fazer, eu faço. Mas o consultório, eu acho que se tem alguma coisa, na minha opinião, né, que eu faço bem é o consultório. E Alex, tu falou que tu tem filhos. Quantos filhos tu tem? 3 filhos. Aí, a pergunta-chave. Olha aí, Dante, vê se tu consegue responder por ele. No teu pensamento, claro. Alex, como é que tu consegue conciliar os 3 filhos, a família, a casa e o teu ministério na igreja? Como é que tu consegue fazer isso? Dá essa aula aí. Na maioria das vezes eu tenho que trazer eles. É fazer do meu ministério um pouquinho do deles também. Claro que não é o mesmo peso, né? Quando eu trago a minha família para cá, eles não têm a menor obrigação de estar aqui, a menor talento de subir ou não, mas eles acompanham. E uma das formas de estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, vamos pensar assim, tá com a família e tá no ministério, é unir eles. Não só isso, qualquer coisa. Para quem gosta do futebol, não vai sozinho. Uhum. Para quem gosta, sei lá, de cinema, convida a família. Para quem gosta de aventura, caminhada, leva a família. Então dá para unir, então no mesmo tempo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, assim, não são 2 coisas ao mesmo tempo diretamente, mas unir essas 2 coisas, né? Então, às vezes em casa a gente está com a família com tarefas de ensaio ou tarefas do ECC, e quando vem para cá, sempre que pode, aí traz a família também. Então, nesse ponto, trazer a família faz tudo junto. E o principal, a vantagem de trazer eles não é só estar com eles, é ser o exemplo. Uhum. Mostrar para eles que dá para fazer muita coisa. Então, eles vão crescendo, não, dá para fazer aquilo, meu pai fazia aquilo, a minha mãe fazia aquilo. E, então, unir essas tarefas, a gente ganha, é proveitoso, vamos falar assim. Vem de berço, né? Tipo, tendo o incentivo dos pais desde novinho lá, o exemplo. E o mais importante a gente chama de tempo de qualidade, né? Sim. Não é a quantidade de tempo, mas o que a gente faz com esse tempo. Isso traz uma diferença, isso faz, na verdade, uma diferença muito grande na vida dos filhos. Porque isso fala muito lá no futuro. Que ele vai olhar para, como você falou, né? Ser exemplo. Ele vai olhar para o teu exemplo. Diz, meu pai conseguia fazer isso. Eu também consigo. E isso faz uma diferença na nossa escolha lá no futuro. Então, tá falando de tempo de qualidade também. Às vezes a gente passa o dia todo ali, tô ocupado aqui, mas não tá, né? Tá e não tá, vamos falar assim. Tá em casa com todo mundo, mas tá um no celular, um na televisão, a gente quer trabalhar, e ali não tá tendo qualidade. E então pegar o pouco tempo de cada situação e trabalhar com qualidade, tanto em casa, aí se precisar uma tarefa que não tá com eles, otimizar aquela tarefa lá fora e trabalhar com qualidade, desde o consultório. Dá para passar o dia todo no consultório, sim, mas aí tem que otimizar lá. Porque entende, quando a gente está em algum lugar, é muito óbvio isso, né? A gente está ausente dos outros. Então tem que valer muito a pena onde a gente está. Se eu vier para o ensaio sexta-noite, tem que valer muito a pena eu estar aqui porque eu deixei de estar na minha casa, porque eu deixei de sair com a minha esposa, porque eu deixei de, né, ter um tempo para mim de repente. Então qualquer coisa que a gente faz na vida, entende assim, a gente chama isso na gestão de custo de oportunidade. Se eu não estivesse aqui, eu estaria onde? Não, então, eu poderia estar jantando, eu poderia estar... Não, então vamos fazer valer a pena isso daqui. Em qualquer situação, tu vai ver que isso melhora a tua produtividade. Não ficar à toa. Tem momento de ficar à toa, que é o ócio produtivo. Mas quando tu tá, geralmente em grupo, e tu te propõe uma tarefa, chega, faz com qualidade para não precisar refazer, e você vai ganhar tempo. E entende assim, sempre que eu puder otimizar o tempo, vai sobrar tempo para outras coisas. E com mais tempo para outras coisas, eu consigo fazer melhor outras coisas também. Aí ele prova que o dia tem 24 horas. Porque, pra mim, às vezes, o dia é pequeno, cara. Eu ainda não tenho esse domínio de dividir muito bem meu tempo, até porque o meu trabalho é muito imprevisível. Então, agora eu tô aqui, meu telefone pode tocar e eu tenho que ir. Então, meio que eu trabalho de sobreaviso. Então, pra mim é um pouquinho mais difícil conciliar esse tempo. Mas, assim, o que eu percebo, Alex, é que tu fala com uma leveza a inclusão da tua família com as tuas atividades. Entendeu? Uma coisa que não é difícil. É uma coisa que hoje não é pesado pra ti, que eu percebo.
E isso mostra para outras pessoas que acham que ter filhos, ter família, é um empecilho para estar servindo. Ah, eu não vou poder. Vou te dar o exemplo do Ministério de Louvor, porque tu é do louvor, tá? Mas eu posso dar da mídia ou qualquer outro ministério. Ah, eu não posso servir num louvor porque eu tenho meu filho, porque eu tenho minha filha, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Pô, não. O cara tem 3, pô. Então, assim, tipo, é, colocar o filho ou a família como um impeditivo para a pessoa servir em algum ministério na igreja, eu acho que não é bem por aí. Entendeu? A gente está colocando uma culpa, um peso aonde não deveria. Acho que sobre o serviço, realmente. Mas algumas tarefas talvez atrapalhem, outras nem tanto. Mas em alguma coisa essa pessoa se encaixa. Sim, Não, talvez não dê para servir naquela tarefa, mas com certeza em outra vai dar. mas foi isso que a gente falou ontem. Eu falei sobre isso no episódio anterior. Eu falei assim, ó, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. E às vezes o que eu sei tu não sabe. E vice-versa. Então, assim, o exemplo que eu dei aqui, vou repetir. Se uma pessoa tá ali, não serve porque ela acha que ela não tem capacidade para tocar, que ela não tem capacidade para falar, mas ela sabe fazer algo, chega com o pastor, a gente cria um ministério para aquela pessoa, só para ver ela servindo, entendeu? Porque o servir para Deus nada mais é do que doar teu tempo e a o teu dom, né? O teu dom. Então, tipo assim, todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo tem como falar, como fazer algo que, sei lá, vai fazer a diferença, né? Então, tipo, eu acho muito válido esse exemplo do Alex nessa questão. Uma coisa interessante, Alex, na tua fala, né? É porque muitos dos crentes, eles separam a vida cristã da vida secular, sendo que tem um cristão e tem uma vida secular. E quando tu é um cristão que tem uma vida secular, tu consegue agregar ser crente em todos os ambientes. Então, na tua fala eu percebo assim, esse cara é crente de verdade, porque o ambiente onde ele está, ele é crente. Então, quando tu traz a tua família para perto de ti, mesmo tendo o teu trabalho, isso é um posicionamento cristão. São valores. Tu quer passar esse valor para tua família. Isso mostra o quanto tu é crente, cara. Do que o Ronaldo falou, que todo mundo é bom em alguma coisa. Isso serve não só para cá, para a igreja, lá fora também. Para quem não está trabalhando, para quem acha que não é bom em alguma... Todo mundo é bom em alguma coisa. E aqui dentro da igreja a gente aproveita isso para o serviço mesmo. Não um serviço no sentido de vem para trabalhar, vem para... O que a pessoa sabe fazer, na maioria das vezes, ela é boa naquilo porque ela faz aquilo repetidamente. Se ela faz repetidamente é porque ela gosta de fazer aquilo. Então, para quem quer servir, vê o que tu gosta de fazer. Provavelmente aquilo tu faz bem e a gente consegue aproveitar isso na igreja. Mesmo que não tenha o ministério daquilo, pode ser criado. E aquele ministério fazer muita diferença na igreja. Entendeu? Então, assim, imagina um esporte, para quem é da luta, por exemplo. Imagina a gente ter um programa social que envolve aula de arte marcial, por exemplo, 1, 2 vezes na semana. E aí começa a crescer esse jovem que veio primeiro por conta do esporte. E aí ele acaba no meio, no final, no início, tendo oração, tendo pregação, mas assim, direcionada para ele. Tô pegando um exemplo só, né? Alguém fala, eu não sou bom em nada, mas eu sempre gostei do esporte. Então, qualquer esporte que tu saiba fazer, ele já dá para fazer. Então, e muitas vezes nem muita estrutura precisa. Né? A própria igreja já tem um certo espaço. Se a gente afastar as cadeiras, dá para fazer muita coisa. Do funcional, do esporte, a luta, como eu falei, e aproveitar. Qual é o propósito daquilo, sem esquecer. Em qualquer ação, não pode esquecer o propósito. A gente não veio para formar um bom lutador, formar um bom jogador. A gente não vai formar só dar saúde para uma pessoa se a gente montar uma turma de funcional dentro da igreja. Isso não pode esquecer sempre o propósito disso. E o que é o propósito disso? Espalhar o evangelho e trazer mais pessoas. E se não for para essa igreja, pode ser para tua igreja lá do teu bairro que tu tá indo. Mas quando a pessoa vê assim, cara, a igreja, ela não são as 4 paredes. Né? A gente pode usar as 4 paredes, inclusive tem usado isso. Mas a igreja não é isso. A igreja, ela é o lá fora. Então, desde o teu trabalho, mas o que tu faz com ele, principalmente. Não adianta a gente pegar um conhecimento, pegar um talento, crescer, 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 mas usar só dentro do quarto para nada, dentro de uma sala para nada, dentro do... Entendeu? Pegar e otimizar isso.
todo mundo tem um talento, dá para melhorar ainda mais aquele talento, transformar aquele talento em, vamos chamar assim, de arrecadação de pessoas, para que a gente consiga espalhar o evangelho nesse sentido. Então todo mundo é bom em alguma coisa. Às vezes as pessoas até ainda não descobriu o que ela é boa, mas aí cabe essa busca também. Ó, Pode falar. já que a gente entrou na questão familiar, né? Falou sobre a família, a gente acabou estendendo até mais. Eu queria saber, assim, de você, como foi a tua jornada de fé para você chegar aqui, a- hoje, né? Como foi a sua jornada? Como foi apresentado Jesus para você? Legal. Eu me entendo por gente já frequentando a igreja católica. Uhum. É, a minha mãe ia, parente. Meu pai, eu não lembro muito na igreja, não, na igreja católica. Eu lembro de fazer catequese, mas não cheguei a concluir. Mas eu também lembro de alguns flashes na infância, ali, de, sei lá, 8 anos, mais ou menos, de estar na salinha de criança também. Então, minha mãe frequentava também a igreja evangélica de visitar, pelo que eu entendo. Mas o evangelho fica mais próximo de mim quando meu pai vai para o encontro de encontro com Deus, né? Aí ele vem do encontro e fala: Não, eu vou frequentar uma igreja. Então, quando o pai vai para a igreja, ele leva todo mundo. Né? Quando a mãe tá indo, vai alguns. Aí o filho se apoia às vezes no pai que não tá indo. Mas quando o pai vai, aquele é autoridade. E aí todo mundo vai. Então, eu acho que isso aconteceu quando eu tinha uns 13 anos de idade. Dentro, dentro da igreja evangélica, quando meu pai começa a frequentar, aí já com uns 15, mais ou menos 15 anos, eu vejo, olha, a banda da igreja não tem contrabaixo. Eu gostava, sempre gostei de música. Aí eu falei: Pai, se o senhor comprar um contrabaixo pra mim, eu acho que dá pra tocar na igreja. Aí o pai fala: Ó lá, vamos lá, né? Mas tu já sabia alguma coisa de música? Ou tu só tinha um desejo, Eu tinha um violãozinho em casa, de brincadeira. uma base? Tinha uma base, mas não. Até hoje, né? Não, pula essa parte. Pula essa É, parte. pula essa O cara, parte. não, o cara é bom. Ele sabe, Então, ele Ele é é bom. humilde, ele é sabe. humilde. ele é Aonde eu humilde. quero chegar aqui, desde os 15 anos, eu tenho interesse e vontade pelo louvor. Por indisciplina minha, não fui buscar a parte de curso, né? De aula, mas enfim. Então, assim, com 15 anos eu consigo tocar. E como meu nível técnico era baixo, eu não tocava no domingo. E me encaixaram, então, no grupo de adolescentes jovens ali. Então, com 16 anos, eu era já um dos mais velhos do louvor do adolescente. Tinha uns garotos que estavam bem pra caramba lá, inclusive. É, então, assim, toquei até os 17. E aí, com 17 que eu entro na faculdade, o negócio desanda. Então, eu peguei ali, de 13 aos 17 dentro da igreja. Com 17 anos eu vou pra faculdade, aqui em Belém, na UFPA, e acabo me afastando da igreja. Tecnicamente, a gente chama isso de desviado, né? Uhum. Mas a gente tem um afastamento devagar, sem percepção. Quando vê, a gente já tá totalmente fora. E A gente não fala assim: Nossa, eu me perdi aqui. Não. Eu sei que quando eu comecei a fazer faculdade, eu já tive um pouquinho mais de liberdade. E aí eu começo a devagar não ir pra igreja, aí devagar sair do grupo de louvor, devagar já toca com os colegas em Belém, devagar a gente já tá no meio e totalmente fora da igreja. Aí dentro da faculdade, eu lembro, inclusive, quando eu falava com uma colega que também era da igreja, que também entrou na faculdade, era da minha turma, e também se afastou e falou assim: Nossa, fulana, às vezes a gente lembra, né, da vontade de voltar, mas a gente não. Olha como a gente tá, como é que vai voltar assim? E lá no meio da festa, assim, ela fala assim: Não, mas a gente tem que voltar como tá, Alex. Vou esperar voltar como a gente. Ficar perfeito pra gente não vai voltar. E detalhe, eu não sei, hoje eu perdi contato com esse pessoal, né? Eu não sei nem se ela voltou pra igreja e tal. Mas aí, então assim, foram 5 anos completamente afastada. Daí volto pra trabalhar de novo. Enfim, não volta diretamente pra igreja também, mesmo com esse entendimento. E, e aí segue a vida de trabalho, depois da formatura. Aí começa a visitar de vez em quando. Tal pessoa convidou, vamos lá. progressivo, né? É, Essa assim, aproximação. assim como a saída foi devagar, sem perceber, a volta também foi nesse sentido. Eu não consigo dizer qual foi a data que volta, por exemplo. Mas devagar e visita. Porque a gente, apesar de estar afastado dos caminhos, dos princípios, a gente entende o tempo todo quem é Deus. A gente entende, principalmente quando aperta. Quando a gente está numa dificuldade, a gente sabe orar, sabe visitar. E aí, quando começa o retorno para a igreja, começou assim.
tô com mais dificuldade, até vou visitar a igreja, aí ora, se aproxima, aí passa aquela dificuldade, aí a gente passa um tempo fora de novo. Aí, é por isso que às vezes a dificuldade, ela é importante. Pra quem tá querendo viver sempre o mar de rosas, aquilo talvez te afaste de Deus, inclusive. Então, pelo menos para mim, o que aproximava era a dificuldade, né? E cada um tem a sua dificuldade, assim. Quem é muito instruído, quem é pouco instruído, quem ganha muito dinheiro, quem ganha pouco, cada um tem a sua dificuldade. Independente, quem ganha 50 mil reais não passa dificuldade financeira, passa. Deve até mais que quem ganha 2, 3 mil reais, por exemplo. Então, assim, quem tem maturidade não passa dificuldade em cima daquilo que está vivendo, né? Então, todo mundo tem uma dificuldade. E para mim, quando forma a dificuldade vinha aparecendo, aí eu me aproximava. Até que, aí sim, eu entendo como decisão. Então, um momento na vida que a gente fala assim, não, é isso aqui, tá decidido. Agora a gente começa a viver em função dessa decisão. E isso serve como aprendizado para mim, não só para isso. Qualquer coisa que tu queira na vida, ele parte de uma decisão. É ficar claro qual é a tua decisão. E tudo que te afasta desse caminho que tu escolheu é não. E tudo que te aproxima desse caminho que tu escolheu é sim. Então, eu escolhi pelo meu casamento. É isso que eu quero sim. Beleza. Vou. Apareceu um jantar de namorados. Isso me aproxima do meu propósito? Sim, então é sim. Não, eu nem queria. Né? Me aproxima, então eu decidi, eu vou querer. Vai ter jantar, sei lá, presente que apareceu. No sinal, se alguém. Tá vendendo flor aqui, né? Isso me aproxima? Sim, então é sim. E, vamos, sei lá, churrasco com o pessoal do futebol. Pode, pode. Mas naquele momento da minha decisão, eu falo assim, isso me aproxima? Não, vou ficar fora da minha casa. Cara, vou só pro futebol e na hora que terminar eu vou pra minha casa. Ou, posso levar minha família? Posso levar minha esposa? Pode. Então beleza, vamos fazer sim. Então qualquer coisa que te afasta do propósito, tem que falar não, é a disciplina para falar não. E qualquer coisa que te aproxima desse propósito, é sim. Independente, talvez tu nem goste muito, mas tu entender racionalmente que aquilo te aproxima do propósito, vale muito a pena fazer. E quando tu vai dando sim pro propósito, sim para aquela ideia da tua decisão, seja ela qual for. A minha decisão era aquela, por exemplo, para quem quer fazer vestibular, por exemplo. Né? Vamos ali assistir uma palestra de matemática? Sim. Tem um curso aqui na internet de redação? É sim. Desde que não tenha um custo financeiro tão alto, que não sai da minha programação financeira, é sim. Vamos. Olha que detalhe. Às vezes, a gente tem que ter sabedoria da situação. Domingo, vamos jogar bola? Não, mas meu propósito é vestibular. Cara, mas eu tô estudando há 6 dias direto. Eu preciso do descanso. Jogar futebol faz parte, vai me ajudar no meu processo. Vamos. Eu não posso jogar todo dia. Eu não vou estudar todo dia. Então, tudo que me aproxima daquela decisão é sim. Tudo que me afasta é não. E é sabedoria para entender se aquilo me afasta ou me aproxima. Isso parte da sabedoria também. Algumas coisas são claras que me afastam ou me aproximam, outras coisas nem tanto. Lembra que eu falei ainda agora que é devagar que vai se afastando? Porque tu não sabe, tu não tem sabedoria para dizer isso vai me afastar da igreja se eu fizer agora aí. Não, a gente não tem sabedoria para aquilo, A gente não percebe, né? entendeu? Então o que a gente tem que pedir, então é sempre essa sabedoria. E a decisão é, é eletiva, cada um tem a sua. Né? Depende da fase que a pessoa tá. Eu tô na fase do vestibular, minha decisão eu tô na fase de casamento, eu tô na fase de criar filho, eu tô na fase de empreender, tô na fase de montar um negócio. Tudo que me aproxima daquilo vale a pena falar assim. Caramba, agora eu vou ficar com essa pergunta todo tempo na minha cabeça. Chega alguma coisa. Aproxima. É sim ou não? Sim ou não? Cara, incrível, Uma né? aula, É cara. um gatilho que a gente destrava na nossa mente. Uma coisa que eu realmente não colhi por esse lado. Pô, será que se eu for fazer tal coisa, vai me aproximar, vai somar alguma coisa, vai diminuir? É uma coisa muito. É muito louco isso, cara. A gente não dá muito valor. É uma coisa simples até. É tão simples que a gente deixa. Como é que fala? Não Passa, tem, não tem importância. Uma coisa. não dá o valor Não dá devido. valor, exatamente. Esse é o termo. Mas, cara, isso é muito bacana. Eu gostei, gostei desse exemplo. Vale a pena fazer. Eu tava vendo assim, pastor, presta atenção, pastor. Uma palestra dessa no culto dos homens ia Ó. valer a pena. Verdade, né? Porque muitas das vezes a gente não tem essa noção. A gente não aprende isso, né? Tem muitos filhos que não aprendeu com o pai. E acaba que a gente
trata a vida de qualquer jeito e a gente não faz essa medição. Será que vai trazer um retorno espiritual para minha casa, para mim, para minha família? Muitas das vezes nós homens somos muito egoístas, a gente não olha para a família, a gente olha para nós primeiro, né? E ouvindo você falar, eu disse, nossa, que sabedoria, cara. Aprendi hoje algo importante, eu vou começar a tomar essas decisões, né? Ó, e Alex, puxando aqui uma situação pro teu trabalho, né? Dentista, vamos falar do dentista, né? Da odontologia lá da tua área mesmo. É, é algo muito complexo. Requer muita atenção, muita dedicação no que tu tá fazendo, né? Tu tá tratando, já arrancou dente meu. Tem que ir lá. Então, assim, é uma coisa que requer muita atenção. E assim, em algum momento, tu sentiu que foi Deus que te guiou em determinada situação? Tu sente a presença de Deus no teu trabalho? Não, no meu trabalho eu não sinto a presença de Deus. Eu tô trabalhando ali, totalmente profissional, eu faço uma cirurgia, uma extração, alguma coisa. Eu não sinto a presença de Deus. Tu sente ou não? Pode falar a verdade. Verdade. Quando a gente começa o dia, desde casa, né? É aquela oração, beleza. Aham. O homem, ele é muito prático. Sim. Ele orou, pediu, conversou, falou e ele vai tocar a vida. Uhum. Em geral, né? A maioria das pessoas, eu acho. E comigo é assim, pelo menos. Então, começa o dia, isso aí eu sei fazer, e começa. Sabe o que eu falei ainda agora sobre dificuldade? Aonde que a gente busca, que a gente vê Deus? É quando trava, Uhum. quando dá errado, vamos Sim. chamar assim, né? Não é que o trabalho deu errado no final, mas quando eu tô com alguma dificuldade, vamos pensar a gente deu o exemplo de extração de dente. Quebrou a raiz e aí tá com aquela dificuldade de tirar o dente, que chega no meu limite, aí a gente tá na dificuldade. E aí começa a buscar. Não deveria ser só assim, mas acontece isso, que foi o que eu falei ainda agora. A gente tá sem dificuldade nenhuma, isso às vezes te afasta de Deus. Uhum. Então, um detalhe do meu trabalho ali. E a gente pode também criar um ambiente naquele sentido. Então, por exemplo, se eu for escolher uma música para tocar no consultório, coloca louvor. Tem de todos os ritmos, inclusive, mas eu, pelo menos, procuro um mais calmo. Se, por exemplo, vai trocando e eu vejo que o paciente está nervoso, eu boto aquela música mais calma lá, o tanto que a música influencia no comportamento das pessoas. Uhum. Então, o conjunto me aproxima. Mas é toda hora que eu tô pensando, não. Até porque ele é muito técnico ali, tô concentrando sim, na técnica e ele não vai, sabe? Então, e às vezes aquilo vai repetidamente também, que não estamos pensando em outra coisa, tá focado ali. Mas assim, isso é o trabalho técnico manual. Mas entende que o dentista, ele não trabalha só com dente. Percebe que chegou alguém na minha recepção, que tratou com uma outra pessoa com pessoa relacionando Uhum. ali. Ele entra, ele senta primeiro numa cadeira de escritório, ele me fala qual é o problema dele. A maioria começa assim, ó. Pra paciente de primeira vez. Doutor, aqui faz muito tempo que eu não vou no dentista, porque eu sou daquela época que só ia pra arrancar, e quando eu era criança, minha família tinha dificuldade. E começa a contar a história da vida dele, entendeu? E ali, aí tu começa a ouvir. Então, o atendimento, o meu trabalho, ele não é só anestesiar e puxar um dente. Uhum. Ele é entender, talvez essa pessoa precise fazer mais de uma, ele tem medo, eu vou fazer uma de cada vez, pra ele pegar coragem, vou aumentando. Essa pessoa precisa de um tipo de trabalho diferente de outro. Então, entende assim, ó, o trabalho do dentista, não só o meu, de todo mundo, se não é, ele deveria ser assim. Entra uma pessoa, essa pessoa tem uma dificuldade que tá na boca, mas ela é uma pessoa. Então, eu trato uma pessoa. E ali tem muito disso. Às vezes, o paciente, ele se estressa por algum motivo. Ele já veio com um problema e um detalhezinho que não agradou ele no consultório, ele vai reclamar. E quando ele chega pra mim reclamando, quando é uma reclamação específica e técnica, eu vou dizer assim, ó, eu vou resolver isso pro senhor. Mas às vezes é uma reclamação comportamental mesmo, sabe? Sei lá, ele perdeu a paciência por algum motivo. Às vezes já veio sem, inclusive, essa paciência de casa. E fala assim, essa pessoa não vai me irritar. Entendi. Ali a gente começa a praticar coisas do fruto do espírito, por exemplo, né? Então, o conjunto todo. Hoje eu saio da minha casa assim, ó. Eu tenho um filho pequeno que fala assim, onde você vai? Aí eu falo, eu vou trabalhar. Mas por que você vai trabalhar? Aí eu falei, porque tem gente precisando de mim lá. Entende? Que o trabalho ele não é só pelo dinheiro. Graças a Deus, eu não saio da minha casa para ganhar dinheiro.
Eu saio para ajudar as pessoas. Claro que como esse meu trabalho tem um custo ali, eu formo uma tabela e no final do mês a É conta uma fecha consequência, né? positiva. Sim. Pronto. Ele vai ser uma coisa positiva. Se eu sair porque eu vou pagar boleto, por que tu vai sair de casa, né? Vai ensinar a criança? Porque eu vou sair para trabalhar e pagar as contas, filho. Né? Não é que tá errado, talvez o propósito não seja esse. Eu vou sair porque alguém tá precisando do meu serviço lá fora. Então faz muito tempo que eu vou pro consultório porque o paciente tá com um problema. Entendeu? Daqui a pouco eu vou pro consultório no sábado, faz tempo que eu não atendo no sábado. Perdão, corta. Não sei. Amanhã. Corta, Vitor. Amanhã, se tiver paciente para atender no sábado, eu não costumo abrir agenda no sábado, mas ele tá com uma urgência. Eu vou pro consultório, preciso cobrar o atendimento. Meu atendimento ali não é público, ele tem custo, claro. E esse é meu trabalho principalmente. Mas eu vou porque ele tá precisando de mim. Domingo, eu já saí de jantar com a minha esposa numa sexta-feira à noite, porque a paciente ia viajar no dia seguinte de manhã cedo, e um provisório, o dente da frente, soltou. E aí eu falo, amor, você já tá cheia? O que aconteceu? A paciente tá precisando de atendimento. Aí ela falou assim, eu ia comer mais um pouquinho, né? Aí eu parei. Oi, pode esperar eu terminar de jantar pra gente poder ir lá pro consultório? Ela falou, beleza. Sexta-feira à noite, 10h30, eu cheguei pra atender uma paciente que ia viajar no dia seguinte. Porque ela precisava. Então, já faz tempo que eu vou pro consultório porque o paciente precisa. É a primeira situação. Eu tenho a consequência disso que precisa cobrar ele. Mas quando eu entendo que eu vou sair de casa porque tem uma pessoa precisando de mim e eu preciso ajudar ela. É o principal entendimento. E às vezes, parece até soberba assim, mas tem situações que o paciente fala, eu já fui em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar e ninguém resolveu. Aí eu falei, putz, chegou aqui é porque é pra eu resolver. Responsabilidade. Não, e detalhe, eu não faço muita propaganda de Instagram, de quase nada praticamente. Eu não lembro a última vez que eu fiz propaganda do consultório. Porque uma coisa que eu aprendi com o pastor Marcos, ele dá esse testemunho, ele fala assim, né? Eu quero que venham até mim, eu oro para que venham até mim casais que eu consiga ajudar. Os que eu não consigo, que não vou conseguir ajudar, eu peço que não mande, porque, né? É feio, né? Nem assim, eu podia estar ganhando esse tempo e indo para uma que eu vou gastar alguém que eu vou dar resultado, né? Eu acho que é nesse sentido. E é a mesma coisa no consultório. Eu tinha uma dentista, eu atendo o filho dela, ela falou, por que tu não faz propaganda no Meta que dá muito paciente? Aí eu falei, olha, primeiro que eu, graças a Deus, tenho muito paciente. Mas a minha oração é que venham só os que eu consiga resolver. Porque o que eu não consigo resolver, ele vai empatar minha agenda, ele vai... Mas como é que eu vou saber disso, né? Então só sobra a oração mesmo. Então, eu não preciso fazer a propaganda, porque eu acredito que Deus tem mandado paciente que eu consiga resolver. Eu fiz 7 pós-graduações. Então, realmente, eu acho que eu consigo resolver muita coisa. Então, assim, eu faço a minha parte e Deus faz a dele. É nesse sentido. Só Deus fazer a parte dele não vai dar certo. Eu tenho que fazer a minha. E nesse sentido, eu entendi que a minha parte era montar uma boa estrutura de equipamento, ir atrás das pós-graduações e me preparar para atender aquele paciente. Quando ele entra, eu falo assim, esse eu vou ajudar. Ele entrou aqui, é porque eu vou ajudar ele. Então, é raro eu indicar um paciente para outro colega. Se ele veio, e eu vejo isso assim, né? Ah, isso aí eu sei resolver. Ah, isso aí eu sei resolver. Então, assim, no consultório, né, profissionalmente falando, eu vejo Deus em todas essas áreas aí, né? Desde a entrada do paciente, que ele veio porque alguém mandou ele lá. Eu ainda pergunto assim, ó, alguém te indicou pra vir aqui? Aí alguns falam, foi fulano, foi Beltrano. Muitos falam, eu passei na frente e vi a placa. Ah, legal. E teve gente que falou assim, eu não sei nem por que eu vim aqui. É verdade. Tipo, o tratamento de aparelho, ele dura 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Aí quando eu vou tirar o aparelho, aí eu falo assim, e aí, fulano, foi atender a tua expectativa? Não, nossa, mudou muito. Tu lembra por que tu veio? Ele falou assim, claro, porque eu vim, doutor? Eu não sei, acho que eu passei aqui na frente, entrei. Então, assim, ele não sabe explicar como ele chegou ali. Eu tenho muito paciente de indicação, alguns pacientes que passaram na frente e viram a placa, e alguns que falam assim, não sei nem como eu vim parar aqui. Cair de paraquedas. Eu vim aqui, e aí ali eu entendo, assim, e situações que eu já vi muito paciente chorar no consultório de felicidade, falar assim, eu achei que não ia ficar assim, eu achei que o resultado, desde o diagnóstico, assim, olha, dá pra resolver assim, assim, não dá pra resolver, eu achei que eu ia perder isso aqui, que eu ia ficar sem dente, eu achei, dá pra resolver, e resolve assim, 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 custa isso, dá pra resolver em tanto tempo, e ele fala,
ainda bem que eu vim aqui. Muitas frases são assim. Foi Deus que me mandou aqui. Muitas, sério mesmo. Ainda bem que graças a Deus eu te encontrei. Porque eu tinha que ir todo mês para Belém fazer isso. E agora eu passo aqui do lado de casa. Então, sem eu fazer propaganda, sem eu ficar falando para um e para outro, me indica, me arranja um paciente, sabe? A indicação ela acontece porque ela tem que acontecer. Eu digo que o paciente ele aparece no consultório porque ele tem que aparecer. E ele vem no tempo dele. Se eu falar como é que eu faço, vamos chamar de venda, né? Quando ele aparece a primeira vez, eu falo assim, ó, veja o melhor tempo para a senhora, quando a senhora puder vir, eu estou à disposição. Poxa, mas assim vai acabar perdendo venda, porque o paciente vai deixar na mão dele o agendamento. Eu falei, mas ele vai vir no tempo dele. Não é o meu tempo. Cada um vai vir no seu tempo aqui, no tempo certo. A hora que for para tratar, esse paciente vai vir. A minha parte eu já fiz, que foi fazer o diagnóstico, explicar qual era o tratamento. A partir de agora, o tratamento está na mão dele. Essa é a minha parte. Eu poderia insistir na venda. Não, tem que fazer. Bora começar logo hoje. Mas eu entendo que o propósito ele não vai por aí. E se esse ele não fecha, o próximo que entra fecha. Então não tem que ter essa pressa de fechar contrato, de fechar tratamento. Porque já faz muito tempo. Eu trabalho há 14 anos com isso. Desde o primeiro mês a conta fecha. Né? Sempre de acordo com o propósito que eu coloquei para aquele mês, para aquele ano, para aquele consultório, inclusive. Eu já tive mais de um consultório ao mesmo tempo nesse sentido. Depois eu entendi que bastava um. Porque a minha tarefa era uma. Então eu precisava só de um consultório. Uma cadeira, um consultório, eu consigo entregar a minha tarefa. E tem dado certo. Isso, incrível, né? Porque assim, eu vejo Deus nos pequenos detalhes. Eu vejo Deus nos pequenos detalhes, sabe? Você falando, a forma como você se comporta, A forma como leveza, a né? leveza. É. Eu disse, cara, que coisa maravilhosa. Eu vejo Deus nisso daí, né? E isso é bom. Pra mim tá sendo uma aula aqui, cara, tá conversando contigo, né? Sabe o que é o detalhe, assim, até de procedimento? Hoje tudo que eu preciso tá lá no consultório para atender, né? Então eu saio de casa sem saber quem eu vou atender, o que eu vou fazer. Porque assim, eu saio muito seguro, muito leve do que eu vou fazer. Olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas os pacientes que vão aparecer, eu consigo resolver. Os que não apareceram porque não era para mim mesmo. Talvez um outro colega resolva melhor que eu. O dentista, né, resolve melhor que eu. Então, primeira coisa, eu vou muito leve pro consultório, assim, será que eu tô levando isso? Falta material? Não, vai estar lá. Vai estar lá o paciente, vai estar lá o material que eu preciso dele. É claro que tem um planejamento por trás disso, assim, de estoque de material. Sei lá, deixa eu pensar se eu não faço a harmonização facial, por exemplo, se eu não faço, não tem material disso lá no consultório. Então, eu sei que eu não vou atender um paciente desse, entendeu? E olha que legal, eu não me lembro quando foi que apareceu um paciente perguntando se eu fazia harmonização facial. Porque esse não aparece pra mim, eu não sei fazer isso. Eu não acho estranho não aparecer pra mim. Então eu consegui trabalhar muito leve no consultório também. Isso me traz uma leveza nesse sentido. Cara, eu não sei o que eu vou fazer lá, mas o que aparecer pra fazer, eu vou estar pronto pra fazer. Então eu não me preocupo, a minha agenda não fica comigo. Que horas eu começo, que horas eu termino. É lógico que eu dou um intervalo de agenda. Marca nesse dia, nessas horas. Os que eu marco direto com a minha secretária. Eu chego lá para atender, eu sei que vai ter o material, vai ter o paciente. Até o tempo ele encaixa. Às vezes um ou outro demora um pouquinho mais, mas até o tempo ele encaixa. Alex, olha só, vamos entrar em outro quesito aqui. Você faz parte do Ministério de Louvor, não é isso? Eu queria que você compartilhasse com a gente, dentro dessa esfera do louvor, da adoração, compartilhasse como é a tua vida no Ministério de Louvor, o que te impactou assim no Ministério de Louvor, algo assim sobrenatural que aconteceu contigo dentro dessa experiência da adoração, do louvor. Você pode compartilhar isso com a gente? Eu já cheguei aí para culto quando eu era da faculdade, né? Aquela Da fase ruim faculdade. da minha vida. Não era desviado, ele era da Eu faculdade. era da faculdade. Era assim, o louvor sempre me encantou. O louvor sempre me trouxe uma boa percepção, uma atmosfera muito boa. Já teve situações de chegar na igreja cedo, escutar todo o louvor, quando acabar o louvor eu fui embora. Já teve situações assim. E então assim, desde de muito novo ele me chama a atenção. Para mim, eu entendo que a pregação acontece através do louvor, a palavra vem através do louvor. Então eu entendo
eu percebo o quão importante o louvor vai ser. E então a primeira coisa dentro desse ministério é entender a importância que ele tem. Não porque a gente é melhor que alguém, mas a responsabilidade que a gente tem de levar esse louvor. É a primeira coisa. E para mim, o impacto que traz na minha vida, ele é no ensaio e na minha casa. Aqui em cima, eu confesso que na hora do domingo ou do sábado, na hora do culto mesmo, eu tô preocupado com a parte técnica. E isso atrapalha um pouquinho a entrega do louvor. Porque preste atenção, o louvor, a gente usa uma ferramenta muito importante, que é a música. A primeira coisa é separar o que é música e o que é louvor. A gente está no ministério de louvor, não é um ministério de música. É por isso que eu, que não tenho um nível técnico muito bom, consigo estar no ministério de louvor. E eu tenho certeza que tem pessoas na igreja que têm um nível técnico excelente, melhor que o meu, e hoje não está no ministério de louvor. Porque é a gente que corta, é a gente que contrata. Não, não. As coisas vão acontecendo. As pessoas vão entrando e saindo no momento que precisam entrar e no momento que precisam sair também. Então eu entendo o Ministério de Louvor com essa importância, tanto que ele vai tendo essa peneira, entendeu? E a peneira não é técnica. Existe um pré-requisito, é verdade. Precisa saber cantar um pouquinho, precisa saber tocar um pouquinho, não dá para ser zerado. Mas o louvor, ele usa a música como ferramenta. Então, para quem vai usar essa ferramenta, precisa saber usar essa ferramenta. Então, em primeiro lugar. Para mim, o louvor acontece de forma bem... assim, ele consegue me atingir bem em casa. Na hora do ensaio, quando eu já tenho um repertório, eu começo a estudar aquelas músicas, aquilo toca bastante. Tá só eu ali com violão, independente do instrumento que eu vou usar, eu um violão e o quarto e Deus. Eu tento ensaiar sozinho, lógico. Quando eu venho para cá, que eu falei que é a parte técnica, tem a parte de comunhão com os outros músicos, que às vezes gera atrito, às vezes não. Envolve Entendeu? pessoas, né, cara? Então, E é um sempre pensamento diferente. pronto. E é isso. Então, percebe, é um ministério que envolve muitas pessoas, né? E são pessoas que pensam diferente uma da outra. Ali começa a pregação, para mim, no relacionamento pessoal. Eu tive primeiro um relacionamento lá na minha casa durante a semana, com o louvor, o como ele toca em mim. Depois eu venho praticar isso aqui dentro da igreja. Para quem saiu em casa durante a semana e pega um atrito no louvor aqui, que vai acontecer, onde tem pessoas, acaba tendo atrito, é normal, a gente sabe lidar com aquilo e não atrapalha. Então eu acho assim, eu consigo estar hoje dentro do ministério por entender o que é o ministério, a primeira coisa, o propósito do ministério. Ele vai ter um propósito de pregar o evangelho, de trazer pessoas, de cativar pessoas, através de uma ferramenta que é a música. Mas é preciso entender muito essa separação do que é louvor e o que é música. Então, assim, o louvor é aquela exaltação, é aquela entrega, né? Eu vou exaltar Deus aqui, eu vou elogiar Deus o tempo todo. Se eu escolho uma música gospel que não fala disso, ela é só uma música gospel, ela nem é louvor. Eu tenho música, eu tenho gospel, mas aquilo não é louvor. Às vezes, inconscientemente ou de forma imatura, a gente acaba usando uma música, um gospel desse no momento de louvor. Mas quando a gente tem essa maturidade, entender o que é aquela coisa, eu acho que isso melhora o desenvolvimento do louvor. E não que Deus precise, mas naquele momento, seja na quarta-feira, no sábado ou domingo, 18 horas, ele está esperando louvor. A gente marcou todo mundo aqui para vir fazer o louvor e o que Deus está esperando? O louvor. Volta a falar, não que ele precise, mas a expectativa a gente criou nele, que a gente ia entregar. E aí na hora a gente precisa entregar isso. Caramba. Eu aí, olha aí. É muito legal ouvir falar sobre isso, porque são poucas vezes que se fala isso, sobre essa diferença de música e louvor. É. Porque música é uma coisa e louvor é outro. Eu achei muito legal essa colocação que você fez a respeito do louvor, né? É elogiar, é falar. Uma vez eu falei para um irmão da igreja assim, eu sinto muita falta desse ambiente. Você chega, estende a mão e você quer se entregar, sabe? Isso é muito legal, você viver isso, né? Um momento de adoração, né? Adoração, louvor é uma coisa que a gente não... a gente sente. O louvor é para ser sentido.
né? Eu tenho comigo assim, que a adoração, o louvor, ele vai abrir a porta para a palavra. Sim. Quando você quebrando seu coração diante de Deus, a palavra vai fazer sentido para você. Ela vai entrar com mais vigor, com mais força. O que eu falei, o louvor ele já é a palavra, Sim, sim, inclusive, sim. né? Quando a gente consegue juntar no mesmo tema, inclusive, né? E olha que coincidência. Coincidência não, né? O pastor fala de Tem. Jesus-cidência. Teve um louvor, essa semana, a última vez que eu toquei aqui, né? Foi uma semana mais ou menos. Que o Adilson chamou um louvor, né? Vamos ensaiar esse louvor aqui. Aí, poxa, mas esse é um pouco difícil. Mas na hora, na primeira passada, fluiu o negócio. Ah, ficou bom, vamos colocar. O Raoni, sem falar nada pra ele, na abertura do culto, falou a palavra que a gente ia cantar dessa música. A música encaixou e a pregação finalizou, né? A pregação do pastor falou Cara, assim, quando Isso vem é em maravilhoso, propósito, cara. acontece isso, entendeu? é, Era pra ser sempre. Era pra ser sempre assim. mas olha só que legal. Isso gera através de conexão, de comunhão. A É. palavra seria essa. Isso. Então, aí, ainda no tema ministério de louvor, aí eu acho que a gente, como membro do ministério, pode influenciar isso. Não é falar assim, deveria ter, alguém deveria trazer, não. Se eu faço parte, a primeira pessoa que vai trazer sou eu. Entendeu? E claro que eu posso dar uma sugestão, e até uma certa cobrança, né? Quando a gente tem uma liderança. Mas, independente de que se eu sou liderança ou não, a primeira coisa, se eu tive uma ideia e acho que aquilo é legal, lógico que eu preciso, às vezes, de permissão também para aquilo, para fazer aquela situação, né? Nesse exemplo que eu tô dando de comunhão, se o que vai gerar essa conexão de tudo é a comunhão. Então eu preciso, de repente, ensaiar mais, de repente, sair para lanchar mais, de repente, perguntar pro meu amigo como tá a vida dele. Chegou, vamos otimizar o tempo, tocou. Tá, mas o ensaio ele é a comunhão. Pro Ministério de Louvor, o ensaio é a comunhão. Se não teve refrigerante nem, sei lá, pipoca, aquilo é a comunhão. Aquilo vai funcionar como comunhão. E aí eu tenho que aproveitar. E aí, como é que tá a vida? Né? E aí, muito trabalho hoje? Não, cara, eu tô sem trabalhar tem 3 dias já. Eu trabalho na diária. Pô, o colega tá precisando, né? Ou não. E falar assim, cara, eu tô estressado, trabalhei muito. E no final o cara não quis o serviço. E o que tu fez? Eu fiz um monte de empada. Traz lá, a gente vai vender aqui amanhã. Né? Olha, aniversário da minha filha daqui a pouco. Eu ia sair pra comprar pizza. Vou levar empada. Dá até na tua casa. Então, a comunhão, ela acontece. Não tem jeito. Tem que trazer as pessoas, ser pessoa com pessoas unidas. Bora fazer um ensaio online, cada um ensaia na sua casa? Aí vamos ensaiar a música, não vamos ensaiar louvor, né? Vamos ensaiar a música. Dá certo pra ensaiar a música? Dá. Eu acredito que cada um na sua casa, a gente já aqui passou pronto. Mas a gente vai ensaiar a música. A comunhão vai acontecer no ensaio, vai acontecer no lanche. Então dá pra eu entender que se eu faço parte daquele grupo, eu vou trazer a minha ideia e vou botar ela em prática. De forma muito respeitosa, principalmente com a minha liderança, de forma com os outros colegas também, né? Vou convidar, vou fazer a minha parte. Então, vai ter essa conexão se eu tiver comunhão. E a comunhão acontece com ensaio, acontece com lanche, acontece com pergunta. Na hora do culto, de repente, sentar do lado, não para bater papo à toa, mas perguntar da vida da pessoa. Tá precisando de alguma coisa? E oferecer, sabe? Se colocar, se posicionar e se deixar disponível. A palavra seria essa. É uma verdade que ele está falando. Eu posso dar um testemunho a respeito do Alex, né? Vai lembrar aqui de uma situação. Uma vez eu vim para ministrar na rede de jovens. E eu vim de bicicleta, suado. Cara, ele fez uma ação, eu nunca esqueço disso, cara. Eu vi Cristo ali. Ele chegou, pegou uma cadeira, botou debaixo do ar-condicionado. Aí ele, senta aqui, Dante. Aí eu olhei assim, né? Você estranhei, né? Que é difícil a gente ver uma pessoa tratar a gente assim tão bem. Ele pegou, senta aqui, Dante. Eu sentei na cadeira. Aí eu fiquei pensando, rapaz, é O que tu Jesus, quer? O que tu quer? não tenho dinheiro. Aí quando lá vem o Alex com um copo na mão com água, cara. Copo com água e me entregou assim, toma aí. Cara, aquilo falou muito ao meu coração. Falei, cara, esse cara é Cristo na tua vida, sabe? E isso que você tá falando é uma grande verdade, uma grande realidade, sabe? Não é só o Alex falando algo que ele pensa, mas é o Alex falando algo que ele vive, né? E eu vejo isso na tua vida, isso é legal.
E, Alex, é o seguinte, a gente teve um papo excelente, eu gostei muito da troca aqui, do que a gente aprendeu aqui. E tu tem alguma reflexão, alguma coisa que tu queira finalizar esse tema, esse debate que a gente teve aqui, essa conversa, para servir de estímulo para outras pessoas tentarem seguir o teu raciocínio, o teu estilo de vida? Não sei, algo que tu queira complementar para quem está acompanhando a gente aí? A gente falou muito do serviço dentro da igreja. Eu acho que essa parte, assim, se eu pudesse escolher, seria o mais Uhum. importante. Então, para as pessoas que ainda não servem, dê essa oportunidade para Deus. Não é para Deus, é para si mesmo. Sim. Aí vai entender o quanto isso edifica. E assim, não se fechar as oportunidades, como eu disse, né? Então, venha servir. Identifique no que... Não precisa ser bom, mas identifique o que você gosta de fazer. Ou queira fazer. É. Pra Ainda aprender. digo mais assim, na maioria das vezes, o ministério de uma pessoa, na maioria, é aquilo que mais toca ela. Seja porque me tocou de forma a me incomodar, seja porque me toca de forma emotiva. Todos são emotivos, inclusive, Uhum. mas um me incomoda de forma negativa e um de forma positiva. É isso que eu quero dizer. Então, assim, eu acho que para identificar aonde eu vou servir, dando uma sugestão prática, né? Sei lá, descubra o que você quer e venha para cá. Não, como que eu vou fazer isso, né? Então, assim, tenta identificar o que mais te incomoda, o que mais te toca, seja de forma positiva ou negativa. Por exemplo, sei lá, é que me incomoda muito ver uma pessoa que tá entregue às drogas, por exemplo. É um exemplo. Cara, isso aqui me deixa triste, eu fico para baixo. De repente, o teu ministério é naquele sentido ali. Nossa, quando alguém fala para mim que tá se separando, eu acho um absurdo isso. Cara, o casamento é uma coisa tão importante, sabe aquela coisa que me incomoda? De repente, teu ministério é aquilo ali. Aí, ele pode te tocar de forma positiva, como eu falei. Cara, assim, tudo se resume àquela negócio do louvor. De repente, o teu ministério é aquele dali. Sei lá. Ele pode ser de forma social, ele pode ser de forma dentro da igreja mesmo, assim, desde limpeza. Quando a gente fala em serviço, a primeira coisa que pensa, não, então eu vou ter que lavar a igreja. Não, às vezes o serviço é uma coisa que te faz, na maioria das vezes, aliás, eu diria que sempre, ele te faz bem. Uhum. Tu não vai encarar aquilo como uma coisa pesada. E se tá pesado, de repente aquilo não é o teu ministério. Por exemplo, do louvor, se eu acho que fica pesado para eu vir quarta, sexta, sábado, domingo, de repente não é o meu ministério aquilo. O teu ministério, ele vai te trazer prazer de fazer. Entendeu? Para quem gosta de comer, sei lá, pizza, e tivesse que comer pizza todo dia, cara, não tava reclamando, não. Esse é o meu prato favorito. E come, e pode sair todo dia, entendeu? Não vê problema fazer aquilo 5 vezes na semana. Então, o teu ministério, ele vai ser alguma coisa que te incomoda, seja positiva ou negativa. Tu vai ter prazer de fazer aquilo, tu não vai levar aquilo como um trabalho ruim, assim como uma coisa prazerosa. E ali tu vai te entender onde está o teu ministério. Eu diria que lá fora acontece um pouquinho disso também, que é a profissão, o estilo de vida que a pessoa faz. Então, mas dentro da igreja, vem servir naquilo que te incomoda, naquilo que te chama atenção. Descobre aquilo como? Se expondo. Se expondo. Vem para o acolhimento. Nossa, isso ficou trabalhoso para mim. Talvez não seja o teu ministério aquele. Vem pro louvor, eu sei tocar, mas poxa, tem que ensaiar, tem que tocar a quarta. Cara, talvez aquele não seja o teu ministério. Tu seja muito bom com essa ferramenta, a música, mas talvez não seja o teu ministério. Se não deu aqui, não desiste. Se tu é da música, de repente teu ministério é a mídia. Sai mexendo na mesa de som. Melhor que todo mundo. De repente, entendeu? Então, mas em alguma coisa tu vai ter prazer em fazer. Não é possível que tenha alguém que tem alguma coisa que não gosta de fazer. Alguma coisa a pessoa gosta de fazer. Não é possível que... Não gosta de fazer nada. Ninguém não gosta de fazer nada. Né? Então, aí tu fala assim, não, mas sabe o que é interessante também? Não gosto de fazer nada. Vou até fazer um bolo agora, porque eu não gosto de fazer nada. Tá entendendo? Pra ele, pra aquela pessoa, não fazer um bolo não é fazer nada. Custa nadinha fazer um bolo. Aí tu senta pra tomar café na casa da pessoa, tem bolo, não sei o quê. Ela fez aquilo com o maior prazer. Não foi cansaço nenhum aquilo. Então, eu tô pegando um exemplo de uma situação. É claro que lá fora, se tu transformar aquilo em trabalho, é perigoso. Porque tu vai ter que, de forma obrigatória, comprar material, entregar no prazo
e aí tem uma pessoa te cobrando, e aquilo talvez fique um pouquinho difícil. Mas em qualquer lugar vai ter que ter metodologia, vai ter que ter responsabilidade. E aqui não é diferente, a gente tem metodologia e responsabilidade de todas as áreas. Se tem uma coisa que tu gosta de fazer e ainda não existe ministério, vai ser criado, mas vem aqui, te oferece, e tu vai ver o quanto é prazeroso fazer aquilo. Ah, ainda no exemplo de quem cozinha, né? Ah, tô estressado, tô aqui, eu vou fazer um bolo. Ah, então, ou seja, para algumas pessoas eu falo assim, caramba, eu tenho que fazer um bolo para levar na célula. Não é o ministério daquilo a cozinha, mas aquela outra pessoa, para desestressar, ela faz aquilo. Então, em alguma coisa a pessoa é boa. E nem precisa ser tão boa. Basta que aquilo te incomode, de forma positiva ou negativa, que aquilo pode ser o teu ministério sim. Quando tu vê, sei lá, crianças de vulnerabilidade. Nossa, aquilo me incomoda absurdo. Cara, o meu ministério é fazer um programa lá na salinha, não só da a parte bíblica do negócio, mas o cuidado do lanche, né? Eu não sei, a igreja que a gente serve, ela tem muitos privilégios, eu diria. Mas tem igreja que o lanche faz muita diferença. Eu já vi a minha mãe, por exemplo, participando da igreja lá no interior de Cametá, e o culto mais cheio é das crianças. Porque levam o lanche. E o lanche, o que eles estão acostumados? Com pão e manteiga. O lanche que é biscoito, né, que é diferente do que eles estão acostumados, nossa, o culto mais lotado é o de criança, por causa do lanche. Então tem igrejas que o que incomodava aquela vulnerabilidade infantil, cara, eu sei fazer bolo. Eu vou servir aqui. Isso me incomoda, eu tenho um talento, ele não está diretamente ligado. O meu ministério não está diretamente ligado ao meu talento, mas eu posso usar o meu talento para fortalecer o meu ministério, né? Então, nesse exemplo que eu estou dando da vulnerabilidade infantil, que eu sei fazer bolo, olha o culto que mais lota, é o culto de criança, porque eu sei fazer bolo. Então, assim, imagina uma dona de casa que só sabe fazer bolo. Ele fala assim, eu não sei fazer nada. Vou até fazer um bolo aqui para pensar na vida. Fazer bolo? Ah, isso aí eu faço todo dia. O que mais você fazer bolo? Faço desde criança. Como assim tu não sabe fazer nada? Aí, nesse exemplo que eu tô dando, né, que tá bem ilustrativo. Olha só, uma área de vulnerabilidade, eu sei fazer o bolo e tem crianças precisando de mim. E isso me incomoda, ver criança que não tem lanche para levar pra escola, não tem, sei lá, na escola eles dão lanche, né? Não tem lanche em casa, é isso que eu vou fazer no meu ministério. Então, e eu tenho certeza que se isso me incomoda, eu sei fazer o bolo, eu me sinto útil, eu duvido se a pessoa não fica feliz com aquilo. Se aquilo não é prazeroso. Então, se ela tá encarando um ministério de forma trabalhosa, ainda tem que ir lá agora, ainda tem... Não é o teu ministério. Em casa eu escuto, tu tem que tocar hoje? Eu falei, não tem que tocar nenhum dia. Tem que tocar nenhum dia. Hoje não tem que tocar também não, mas hoje eu quero ir lá. Eu vou porque eu quero. Né? Então, a minha sugestão, dica, sei lá, né, prática pro negócio é a primeira coisa, identificar o que te incomoda. Como é que eu vou saber? Se expõe às situações. Vem pra igreja, serve ali. Às vezes é no teu bairro que tu vai servir. Olha só, foi o que eu falei mais cedo. A igreja não é 4 paredes. A gente usa 4 paredes para fazer igreja também. Mas se na minha rua eu consigo desenvolver um trabalho que não tem nada a ver com a igreja, aquilo é servir a igreja. Mesmo que ele não tenha um nome, que o pastor não saiba o que eu esteja fazendo, que o pastor não mande recurso para fazer. Se eu peguei o meu recurso, fiz o lanche, meu pessoal na minha... Aquilo é um ministério, aquilo é um serviço, aquilo é igreja. Na minha casa, na minha rua, eu vou estar servindo o quê? A igreja. Porque a igreja ela não é as 4 paredes da ceia. Eu estou servindo a igreja. O que é a igreja mesmo? É o povo de Deus ali. Então, se eu estou servindo a igreja, estou pintando a igreja, pode ser, mas ele não é o propósito igreja. Então, eu posso servir na minha rua, na minha casa, no meu quintal, eu posso servir a igreja. Não necessariamente dentro dessas 4 paredes. Se eu tiver um apoio da igreja, do meu pastor, com financeiro, com atenção, com mais membros, eu consigo fazer um bolo legal, do exemplo que eu estou dando. Mas como é muita criança, se fulano trouxesse um bolo dali e a igreja mandasse 2 refrigerantes, seria melhor ainda. Sem pesar para ninguém, todo mundo tá feliz por estar trabalhando, não deixando que aquilo vire um peso, e eu acho que dá certo. Bom, eu espero que
o que o Alex tenha falado aí foi, sei lá, algo Acrescentou algo na vida, né? que um Eu acredito, divisor, um marco eu na vida das acredito que pessoas. acrescentou. Eu tô maravilhado, cara. A gente ouvir aqui. Não é Eu, mentira, não, tá? eu já sirvo no ministério e fiquei impactado. Imagina quem não serve. Verdade. Cara, muito obrigado, Alex, pela tua disponibilidade, a tua presença. Cara, foi incrível essa oportunidade, essa troca aqui, esse momento, entendeu? Então, tipo assim, pessoal que tá nos acompanhando aí, quiser saber um pouquinho mais do Alex, as redes sociais dele vão estar aqui embaixo, tanto dele pessoal quanto de trabalho. Sigam ele. Todas as de trabalho, viu? Todas. Todas. Pode seguir. Pode É, seguir. e é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Sigam as nossas redes sociais. Tá aparecendo aqui a minha, do Dante, da Da igreja. igreja. Sigam e nos ajudem nesse projeto. E é isso aí. Quer falar alguma coisa, Dante? Não. Eu tô impactado aqui com a fala do Alex. A gente pode trazer ele uma próxima vez para Pode, falar sobre exatamente. finanças, negócio. Olha, perfeito, cara. Deixa ele. Ele tá na lista. Tá na Mas lista. é isso aí, pessoal. É isso Muito aí. obrigado. Tchau, gente. Até mais. Até mais.